Eles têm o mundo nas mãos e a cabeça cada vez mais longe da sala de aula. Quem trabalha com educação sabe o quanto é difícil manter os jovens atuantes na escola. Fatores como desinteresse e falta de renda contribuíram para que 9% dos alunos matriculados na rede pública em 2013 abandonassem o ensino médio. Afinal, o que pensam e o que querem os jovens nessa fase tão importante do ensino? Com a palavra, estudantes do primeiro ano de uma escola técnica do Rio de Janeiro. O ensino aqui acontece em horário integral e está voltado para as áreas de interesse dos estudantes, o que é visto de forma positiva por alguns educadores. Mas será que funciona? Hoje a gente tem 28 matérias. São matérias que fazem parte do curso, do médio, tudo junto, que ajudam na nossa formação. É muita coisa? É muita coisa. A gente tem que ser bem organizado para poder fazer trabalhos, provas, tudo. Às vezes até a gente confunde alguma matéria com a outra, mas a gente vai sabendo levar até o decorrer do ano. O ideal seria o quê? O ideal acho que seria focar nas matérias mais importantes. Acho que o português e matemática no médio são fundamentais, mas tem outras coisas que às vezes podem prejudicar alguns, outros não. Focar mais na prática, dependendo do curso também, pelo menos no meu curso, que é o de dança, é essencial. Em relação a recursos de tecnologia, eu acho que com o tempo atual de hoje poderia estar tendo mais, como informática, tudo que é muito necessário hoje em dia, coisas que às vezes a escola não tem equipamentos para nos fornecer. Os professores têm muito contato, sim, com os alunos, mas tem alguns professores de algumas matérias do médio que não abrange tanto esse contato, chegam muitas vezes nas aulas, jogam a matéria no quadro e explica, mas não chega até o aluno, não busca. Eu tenho 23 matérias, é bem puxado, tem que focar exatamente mais no técnico. Tem coisas, às vezes, que é alguma matéria não sendo desnecessária, mas que a gente pode priorizar mais algo que a gente está realmente querendo seguir. No meu caso, publicidade, a gente poderia ter mais algumas matérias dessa área da escrita, dessa área da produção de propaganda, essas coisas. E tem matérias assim do ensino médio que eu acho que não são tão necessárias. O ensino integral é realmente uma boa opção para quem está no ensino médio? É bem puxado, nem todo mundo consegue. São quantas horas de dedicação por dia? A gente chega aqui 9h10 da manhã, dependendo do dia, às 6h30 da noite, tem que acordar cedo. E chega em casa, ainda tem aquele processo todo de fazer trabalho, prova, então praticamente o dia inteiro. Eu acho que a gente estudar de segunda a sábado, de um certo modo, ajuda a gente porque a gente amadurece, a gente tá aqui, temos que achar um foco. Se a gente tá aqui esse tempo todo, a gente tem que gostar e tem que fazer valer a pena esse tempo que a gente tá aqui. Eu acho isso bom, de um certo modo, porque se a gente estudasse de segunda a sexta, talvez a gente não ia ter tanta responsabilidade assim como a gente tem agora. Colegas já desistiram porque dizem que é chato, que é cansativo, que já ficou muito tempo na escola e não quer mais saber de escola, e eu acho que esse não é o caminho, você tem que se direcionar. Eu conheço muitas pessoas que deixaram o ensino médio, foram trabalhar, falaram que não queriam mais estudar e começaram a trabalhar, queriam ganhar dinheiro para sair. Se ele fosse fazer alguma coisa que ele gostasse, eu acho que ele iria ficar preso sim. Gente, eu fazia o primeiro ano já, eu voltei para fazer o técnico. E quando eu fazia o primeiro ano, eu era totalmente desinteressado, não assistia a aula, não fazia o trabalho, tirava só nota baixa. E depois que eu comecei a fazer um técnico do que eu gosto, sabe, me prendeu. Todo mundo deveria cursar, porque é muito importante. A gente amadurece muito. E até essa rotina da escola, eu acho que faz a gente amadurecer bastante, porque na nossa rotina a gente está meio que sendo treinado para quando a gente tiver que trabalhar, assim, vai ser bem complicado também. A gente vai ter que trabalhar o dia inteiro, raramente vai ter final de semana. A escola é fundamental para o que a gente vai fazer futuramente. Se a gente quer seguir algo, a gente tem que ter o ensino. O sociólogo e especialista em educação, Simon Schwarzman, acredita que, além do currículo, todo o sistema educacional do ensino médio precisa ser revisado, aprimorado. Isso mesmo, Simon? Isso mesmo. Por quê? Olha, nós temos um sistema muito tradicional, tem um conjunto muito grande de matérias, demais, ninguém consegue aprender tudo aquilo. Então o ensino, mesmo na melhor situação, quando ele é bem dado e quando os alunos estão capacitados para fazer aquele curso,
eles ficam decorando aquelas coisas todas e daqui a pouco eles esquecem tudo. Essa não é uma maneira de aproveitar o tempo. Não é? Em qualquer parte do mundo, onde o sistema funciona melhor, as pessoas têm opções. Elas se aprofundam em algumas áreas e trabalham em profundidade em algumas coisas. Elas não têm que aprender 14, 15 ou mais matérias em 3 anos. O aluno que chega no ensino médio, e hoje em dia todo mundo de alguma maneira procura ir ao ensino médio, porque senão o mercado de trabalho nem dá oportunidade se a pessoa não tiver o ensino médio, não é? Esse aluno é muito diferente. Uma boa parte desses alunos, na verdade, poderiam se beneficiar de uma formação mais voltada para o mercado de trabalho, mais prática. Outros vão ter uma formação mais acadêmica, vão se dirigir mais tarde para o estudo universitário, mas mesmo esses têm muita diferença de interesse, de vocação. A base curricular, ela começa nos primeiros anos da educação fundamental. E ela, fundamentalmente, ela tem a ver com o domínio da língua, né? O raciocínio matemático, algum tipo de informação sobre a sociedade que a pessoa vive, né? Uma introdução ao pensamento científico. Quando o jovem chega aos 15 anos de idade, e no Brasil muitas vezes ele chega mais velho a essa etapa, que é a etapa do ensino médio, a base já tem que ser trabalhada antes. Aos 15 anos de idade é a idade de começar a fazer opções, de começar a fazer aprofundamentos, de encontrar caminhos. Todo mundo tem que continuar e aprofundar tanto quanto puder, né, as competências mais fundamentais, que basicamente é o domínio da língua, é a leitura, é a capacidade de entender um texto, é a capacidade de pensar com números. Né, e hoje em dia é cada vez mais o domínio de uma segunda língua. Eu acho que essas coisas hoje em dia são muito importantes para qualquer coisa que você faça, desde um trabalho profissional aplicado até um trabalho acadêmico. Agora, as pessoas chegam ao ensino médio com condições diferentes, alguns já dominaram isso. Outros não dominaram nada, então você tem que criar condições de apoiar e dar um reforço para quem precisa mais. Agora, esse é o núcleo. Agora, física, química, esse conjunto de ciências sociais, filosofia, sociologia, essa grande quantidade de coisas que está no currículo, isso acaba sendo inútil. O aluno tem que escolher 3 ou 4 e ele vai trabalhar aquilo. O ensino médio, em grande parte, é estadual. Né? E o ensino estadual depende dos professores, depende das escolas. Às vezes você quer criar opções, mas você está numa pequena cidade e você não tem professores suficientes para oferecer alternativas de formação distintas. Então, eu acho que é importante uma mudança de mentalidade. Você tem que começar a dizer, bom, eu não tenho que obrigar todo mundo a fazer tudo, e você tem que mudar a maneira de ensinar. A educação hoje em dia, ela não pode ser simplesmente você aprender, decorar um currículo e repetir aquilo na prova. Né? Você tem que aprofundar, pesquisar, escrever, trabalhar com autonomia. Não é? E isso não é a prática normal do ensino médio. A questão do abandono tem muito a ver com isso. Né? Muitos alunos chegam ao ensino médio despreparados, são confrontados com um currículo burocrático que não faz sentido para eles, e eles abandonam porque aquilo não faz sentido para eles. Se você não completar o ensino médio, você vai ficar com uma competência muito limitada, você não vai conseguir um bom trabalho, você não vai entender em que mundo você está vivendo, né? Você não consegue entender o que dizem os jornais, você não consegue entender quais são os assuntos que te afetam. Né? E do ponto de vista do país como um todo, o país perde produtividade. Né? Quer dizer, o Brasil tem um nível muito baixo de produtividade, a economia do Brasil é muito pouco produtiva. Né? E uma das razões fundamentais da falta de produtividade é o baixo nível de educação da população.